Então, galera, é importante frisar do darwinismo. O que a gente tem que frisar do darwinismo? Né? Que o meio vai selecionar as características que já aparecem na população, tá? Então, a gente vai ter dentro de uma população pequenas diferenças, o meio vai selecionar os indivíduos que estão aptos ali, que estão mais adaptados. Os indivíduos, eles não mudam para se adaptar ao ambiente, tá? Então, não é o esticar do pescoço que vai encaixar eles e transformar eles em adaptados, em aptos para sobreviver. Os que já têm pescoço comprido, já nasceram com essa característica, que vão sobreviver e passar essa característica para as próximas gerações, tá? E aí, assim, esse é o exemplo das girafas, mas pode ser, por exemplo, para o formato do bico do passarinho, para se alimentar, pode ser alguma substância que a planta produz para espantar, por exemplo, predadores, tá? Isso aí serve para, de acordo com a teoria dele, para todos os organismos vivos, tá? E mais uma vez, para a gente não esquecer também, Darwin, né, tinha evidências de tudo isso, que essas modificações apareciam e que elas eram selecionadas pelo meio, mas ele não conseguia explicar como. Esse era o grande furo, né, a grande lacuna da teoria dele. E aí a gente vai ter, então, o neodarwinismo, ou, que a gente pode chamar também, teoria sintética da evolução, tá? Que é o terceiro destaque de proposta que a gente dá na aula de hoje, que a gente vai estudar nas aulas de hoje. Então, o que é o neodarwinismo? Os avanços tecnológicos e principalmente os estudos de Mendel, né? Então, as descobertas genéticas dos genes, das características que estavam ligadas a eles e como ele passava de geração em geração, ele permitiu, esses avanços tecnológicos, esses estudos, permitiram que a teoria de Darwin fosse completada, as lacunas fossem completadas. Então, o neodarwinismo, ele foi lançado em 1930, né, para a gente ver quanto tempo, para a gente comparar quanto tempo. Darwin lançou o livro dele em 1859. Só em 1930 conseguiram preencher essas lacunas. Então é assim que funciona, é por isso que aparecem as diferenças dentro de uma população e é assim que passa para as próximas gerações, tá? Então, o que o neodarwinismo incluía na teoria da evolução de Darwin, né? Então, ele usava a teoria da evolução de Darwin como base e ele inclui a variabilidade genética, tá? Ele vai incluir as mutações e a recombinação gênica. Ou seja, o que seria isso? Ele vai defender que a diversidade, né, genética, né, na verdade, a diversidade que a gente vê dentro de uma população, ele vai atribuir isso a uma diversidade nos genes, tá? E essa diversidade ela é causada por mutações, né, que vai ser a primeira fonte de variabilidade genética, que ela vai introduzir novos genes ou altera alguns genes já existentes e pode gerar modificações, né, de características dentro de uma população. E a gente vai ter também a recombinação gênica, né, que é através da reprodução sexuada, né, ele vai aumentar a variabilidade genética, também apresentando umas pequenas diferenças dentro daquela população. E essas diferenças que vão servir de base, né, para o meio ir selecionando, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, o darwinismo e o neodarwinismo, o darwinismo, na verdade, serve como base
né, do que é cientificamente aceito, né, sobre a evolução, principalmente os conceitos de seleção natural, adaptação, como que funciona. E o neodarwinismo ele veio para completar o que é aceito cientificamente hoje em dia, né? Como que acontece essas modificações dentro da população, né? A questão da mutação, da recombinação gênica e tudo mais. E além disso, né, o darwinismo, né? O que a gente pode destacar do neodarwinismo, comparando com Lamarck, é que, ao contrário do que Lamarck propôs, que as características eram adquiridas ao longo da vida e essas características por pressões do ambiente, né? E essas características eram passadas para as próximas gerações, né? Era o jeito dele tentar explicar como isso acontecia, como isso passava, essas características apareciam, essas características passavam. O que foi evidenciado pelo neodarwinismo é que essas características elas já nascem com os indivíduos e elas são selecionadas. E, sendo selecionadas, elas são passadas para as próximas gerações. Tudo isso ligado aos genes, tá? E aí, então, falando de genes, a gente entra na nossa última... última proposta de pensamentos evolucionistas dessa nossa aula de hoje. E aí a gente vai falar um pouco sobre epigenética. A epigenética, ela é uma área que está em processo, né, de descoberta, de estudo e tudo mais, principalmente porque recentemente a gente teve muitos avanços, tanto tecnológicos, quanto nos estudos e descobertas que a gente teve com relação ao DNA, tá? Então, o que se sabe, né, do DNA? Que se vocês ainda não viram detalhadamente na Biologia 2, vocês vão ver. O DNA, ele é como se fosse uma receita completa, né, da gente. Cada um vai ter a sua receita, tá? O DNA, essa receita completa, ela vai estar em todas as nossas células, tá? Vai ser igual em todas as nossas células. Mas cada célula, ela vai ler essa receita de uma forma diferente. Ou seja, ela vai dar ênfase a pedaços curtos específicos, tá? Então, a gente vai ter uma receita enorme, completa, mas cada célula vai ler alguns pontos específicos dela, tá? A epigenética, ela está inspirada no neodarwinismo, né, nessa questão dos genes e tudo mais, e ela também se inspira um pouco na teoria de Lamarck, tá? Que não estaria completamente errada com relação aos caracteres adquiridos, mas não adquiridos daquela forma que ele comentou, tá? O que acontece é que não é pelo uso excessivo ou pelo desuso que você vai fazer uma mudança, né, no seu corpo, e essa mudança vai passar para as próximas gerações. Não é exatamente, né, isso foi o jeito que Lamarck explicou. A epigenética, ela não é isso. Ela diz o seguinte: a gente tem um DNA, o nosso DNA, e ele é lido, né, de forma diferente, dependendo da célula, né, pedaços são selecionados, né, e aí pode acontecer eventos ou alguma situação na vida do indivíduo que pode modificar o jeito que o DNA é lido. Na verdade, não há uma mudança mesmo no DNA, mas um jeito de ler o DNA. E essa mudança, ela pode ser passada para as próximas gerações, tá? Não se sabe ainda como que isso acontece,
como que esse jeito de ler muda e como que é passado para as próximas gerações, mas essa é a proposta da epigenética, tá? Pode ter ficado meio confuso, eu tenho um exemplo para vocês. O exemplo, ele é um experimento com ratinhos, tá? Feito em laboratório. Os cientistas de laboratório pegaram vários ratinhos, tá? No ambiente lá controlado, beleza? Os ratos, naturalmente, eles não se assustam com o cheiro, por exemplo, de frutas, né? Um cheiro doce, tá? Mas esses ratinhos que foram selecionados, eles, no laboratório, né? Para o experimento, eles eram expostos ao cheiro doce e eles levavam choque. Eles eram expostos ao cheiro, levavam choque. Expostos ao cheiro, levavam choque. Os ratinhos de laboratório, né, depois de um determinado momento, eles passaram a temer o cheiro doce. Então, eles sentiam o cheiro doce, eles já ficavam nervosos, achando que iam levar o choque, né? Alguma coisa ruim ia vir daquela sensação, né, do cheiro. E aí, os cientistas foram estudar, né, esses ratinhos, e eles descobriram que esses ratos, eles tinham desenvolvido novos neurônios, tanto no olfato, como na área do cérebro de percepção, né, dos cheiros, de memória de cheiro. E aí, esses ratinhos, os cientistas cruzaram, né, esses ratinhos em mais 2 gerações. E aí, o curioso, né, que os cientistas observaram é que os filhotes, né, dessas 2 outras gerações, mesmo sem nunca terem tido contato com os primeiros, né, o primeiro grupo de ratos que levava o choque, e sem nunca terem levado o choque também, ao serem expostos somente ao cheiro doce, né, das frutas, esses ratinhos eles ficavam nervosos, né, e tudo mais. E aí, estudando esses ratinhos, eles conseguiram observar que eles tinham a mesma quantidade, né, extra de neurônios, tanto no olfato quanto no cérebro, né, do que o primeiro grupo. Ou seja, através de um evento, né, que foram os choques, né, a exposição ao odor e os choques vividos pelo primeiro grupo, ocorreram mudanças, né, no DNA, mudanças genéticas desses ratinhos. Não uma mudança no DNA propriamente dito, mas uma mudança no modo como ele era lido. E essa mudança ela foi passada para as próximas gerações. Isso é epigenética. Existem alguns outros estudos, eu vou colocar para vocês nos comentários lá do Facebook quando o vídeo da aula for publicado, tá? Se vocês tiverem interesse e quiserem ler, é uma área muito interessante, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês. Lembrando que, pessoal, a epigenética, ela não exclui a proposta, né? Ela não é oposta à proposta do neodarwinismo. Ela é um complemento, é um outro jeito que também acontecem mudanças, né? Aparecem mudanças na população, né? E nesse processo da evolução, tá? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, eu vou trazer para a gente resolver junto, alguns exercícios da apostila, da nossa apostila do PVS, tá? Do módulo 2, sobre essa parte de pensamento evolucionista, tá bom? É isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula.